eu já sabia que ela não viria hoje. Então nós temos, há somente um só corpo. Hoje é dia de Santa Ceia, que a gente chama dia de comunhão dos irmãos, dia em que participaremos de forma simbólica, memorial do corpo de Cristo, simbolizado pelo pão, o sangue de Cristo simbolizado pelo vinho. Então, nós temos, Coríntios diz isso, Efésios diz isso, um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Senhor. Então nós vamos cantar. Não, primeiro tu és digno, né? Tu és digno, que está dito no Apocalipse e em todo canto. A dignidade, inclusive na ceia, eu às vezes falo com irmãos que dizem, não me acho digno de participar. Não se acha não é digno mesmo não. A dignidade que nos faz participar da Santa Ceia é a dignidade de Cristo. Então ninguém vem com essa conversa, não, pastor, não vou participar não, presbítero, porque eu não me acho digno. Não se acha não é. Então, você precisa da dignidade de Cristo para participar. Então entenda isso. Quando você entender isso, jamais você vai se achar indigno de participar. Então tu és digno, Senhor. Jane, vamos cantar, só eu e Jane e os irmãos. Aqui hoje outro cantor e outro cantor não vieram. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois tu criaste sim todas as coisas criaste, e pra teu gozo foram criadas. Se tu és digno, Senhor, pois tu criaste sim todas as coisas criaste, e pra teu gozo foram criadas. Se tu és digno, Senhor, se tu és digno, Senhor. Aleluia. O Senhor é digno, e é na dignidade dele que nós temos condição de caminhar. Agora sim, hoje há somente um só corpo, um só Espírito, um só batismo, um só Deus, um só Senhor e Pai de todos nós. Então nós vamos cantar. Deixa eu ver qual é. Tirei mais baixo um pouco para você cantar, viu, Jane? Porque era mais alto. Há somente um só corpo, um só Espírito, uma esperança da vossa vocação, um só Senhor. Há uma só fé, há um só batismo e um só Deus e Pai de todos nós.
Jane, louvando a Deus para a gente continuar. Senhor bendito, Pai eterno, Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, te rendemos graça por estarmos aqui na tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, abençoa, Senhor, hoje a palavra que vai ser ministrada, que ela possa entrar nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui nesta noite, com a tua graça, Pai. Pois sem tua graça, Senhor, não somos nada, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, vamos passar para a pregação da palavra. E essa segunda-feira, essa semana agora que passou, nós tivemos na segunda-feira, lá na igreja de Tambaú, ali do pastor Baltazar, como sede do nosso presbitério, nós tivemos ali 3 noites de palestras, segunda, terça e quarta, palestrantes de Recife, né? Aí eu pensei assim, rapaz, nós vamos também fazer um negócio com gente de fora. Aí nós resolvemos convidar um presbítero do Rio de Janeiro para pregar hoje. Então é um presbítero do Rio de Janeiro que vai pregar e eu vou convidar esse presbítero para vir aqui à frente, Paulo Roberto Filgueira Martins. Para quem não sabia, Paulo é carioca, mesmo com essa cabeça de Paraíba. Mas ele é carioca. Então hoje nós temos hoje um pregador de fora, Rio de Janeiro, certo? Pois é, deixa aqui, Paulo, esse negócio. Então depois da pregação, palavra do Senhor pelo presbítero Paulo, então nós teremos a celebração da Santa Ceia e após o culto, reunião das senhoras. Então vamos... Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vocês podem observar que hoje mudou, né, o método do microfone, porque eu não tenho o costume, eu tenho o hábito de pregar nesse microfone assim parado. É tanto que uma vez me convidaram para orar, e como não tenho o hábito, eu estava orando aqui no microfone, quando eu estava orando, fechei os olhos e minha cabeça estava aqui, ó, do lado. Então meu hábito é de pregar, pregando no microfone. Aí eu falei com o pastor permitiu, e hoje aqui estou com ele na mão, o microfone sem fio, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, no versículo 1 até o versículo 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Vocês acharam? Leamos a palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos nesse momento aqui, diante da Tua igreja, onde vamos meditar na Tua palavra, saber, ó Deus, o que o apóstolo está tratando aqui nessa carta, e o que o Senhor venha falar conosco, nossos corações,
assim como o Senhor falou aos teus santos apóstolos, e que nós possamos também, nesta noite, estar aprendendo a tua palavra, para dar continuidade naquilo que o Senhor mesmo providenciou para a tua igreja. Nos abençoa, Senhor, na revelação da tua palavra, que o Espírito Santo venha revelar a tua palavra conforme está escrita, nem mais, nem menos, como mesmo o Senhor determinou. Muito obrigado por tudo, Senhor. É assim que nós te oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vemos aqui Paulo escrevendo aos Romanos, nesses últimos 5 capítulos, o apóstolo Paulo ele está tratando da vida prática do cristão. Lá no início ele começa a trabalhar, a explicar sobre a soberania de Deus, sobre a justiça de Deus. E nesses últimos 5 capítulos, ele começa a ensinar como deve ser a vida prática de um cristão. A igreja foi separada e agora ele começa a ensinar a vida que nós devemos praticar no nosso dia a dia como servo de Deus, como cristão. Então, o apóstolo ele começa logo no primeiro capítulo, ele começa a dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Se você analisar o texto, o apóstolo Paulo, ele já começa a se preocupar para que as misericórdias de Deus venham derramar sobre nós. O que me chamou a atenção é que o apóstolo, ele começa a se importar com uma coisa muito importante. É pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Lembramos que o pastor aqui, ele trata muito bem, quando ele fala e diz que toda vez que Paulo ora para as igrejas, é orando para que os irmãos venham crescer em santidade de vida. Esta é a prioridade de um servo fiel ao Senhor. É a santidade, é o crescimento da igreja, crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não crescimento numérico, como nós vemos hoje no país, se diz evangélico Brasil. Então ele diz: rogo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. Que misericórdia é essa? Para que vocês apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Rogo-vos para que a misericórdia de Deus seja derramada sobre vocês. Vocês agora que são igreja de Cristo, vocês agora que são povo separado, que agora vocês se apresentam a Deus com o sacrifício vivo, agradável e santo a Deus. O sacrifício da antiga aliança, do Novo Testamento, era um sacrifício onde os animais eram mortos. Hoje há um contraste na nova aliança. Tudo isso ficou para trás. Jesus já pagou esse preço uma única vez. O nosso sacrifício que Deus quer hoje é um sacrifício vivo, que é a nossa vida. Sacrifício que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabemos que o nosso culto é um culto racional, é um culto com entendimento. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. É um culto bem feito. Não é um culto que o pregador está aqui para levar o povo ao êxtase. É um culto que o pastor tem o dever de explicar como deve ser cultuado o nosso Deus, como devemos conhecer o nosso Deus, para que o nosso culto seja um culto com entendimento. Porque crer também é pensar. Então não é um culto de todo jeito, meu irmão. O nosso culto é um culto racional. Eu tenho que saber a quem eu estou cultuando. Eu tenho que saber como é o culto que Deus mesmo determinou para nós. É isso que o apóstolo está tratando aqui, que nós devemos apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele começa a falar tudo isso, e depois ele começa a explicar esse culto racional na minha prática. Ele começa a detalhar tudo bem direitinho aqui, explicando tudo. Como é que eu devo me comportar agora como um cristão? Como é que eu devo praticar agora como servo de Deus?
como a igreja de Deus, como povo eleito de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, que é o nosso culto racional, o sacrifício vivo. E ele começa: se a minha vida foi transformada realmente, e se eu vivo no sacrifício vivo agradável a Deus, aí eu começo a colocar tudo isso em prática. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos separou. Foi para isso. É como o pastor sempre aqui relata, e nós aprendemos aqui, que ser crente é ser obediente. É isso aí. Então o apóstolo Paulo agora, se vocês têm uma vida em sacrifício vivo, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Esse é o sacrifício vivo. Ele começa a mostrar como é que eu devo ser na igreja, junto na comunhão com os irmãos. Aí ele começa a falar, explicar tudo direitinho, ensinar tudo aos irmãos. Aí ele começa: as virtudes recomendadas. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal. Apegando-vos ao bem. Amais-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. O que me chama a atenção aqui, ele que diz: se alegre na esperança. Mas também ele dá o outro lado: sede pacientes na tribulação. Eu estou me alegrando na esperança. Eu sei que nós temos esperança. Mas também sejai paciente na tribulação. Porque é tudo isso que Deus permite que nós passamos. Não é só bênção. Tem as bênçãos, mas também nós temos tribulações. Jesus disse: no mundo terás aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Na oração, perseverantes, compartilhais a necessidade dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoais os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, e chorai com que se chora. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser de orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Sabemos, irmão, que é difícil isso. É um sacrifício vivo para o Senhor. E nós conseguimos isso no poder do Espírito Santo. Se realmente eu fui separado, essas obras, essas virtudes aqui, vai ser colocada na minha vida a cada dia. Eu sei que não é fácil, irmão, amar quem nos persegue. É por isso que Paulo disse que o evangelho é aqueles que se salvam, mas para os que perecem é loucura. Porque nós não queremos amar os nossos inimigos. É difícil isso. Mas como o Senhor nos separou e nos chamou, e no poder do Espírito Santo, eu vou fazer isso. Eu vou orar pelos nossos inimigos, pelos meus inimigos. Eu não vou andar junto, mas eu vou orar com ele. É por isso que a nossa vida, como Paulo está dizendo aqui, que o nosso culto, que é a nossa vida, é um sacrifício vivo, agradável ao Senhor. E ele continua: e não vos conformeis com este século. Em outras versões diz: não vos conformei com este mundo. João escrevendo as suas cartas diz: não ameis o mundo. Agora sabemos que há 3 tipos de mundo que é tratado na palavra de Deus na Bíblia. Às vezes, já me perguntaram algumas vezes: como é que pode, Paulo? Se Deus amou o mundo e João diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Como é que é isso aí? Então sabemos que temos 3 tipos de... Quando Deus fala em mundo, existem 3 condições colocadas que ele está falando do que é mundo. Primeiramente, o mundo cósmico, que é esse mundo, o globo terra, que é esse imenso jardim que Deus criou. Tem até um hino: Deus quem criou esse imenso jardim. Esse é o mundo cósmico, o mundo organizado por Deus. Quando Deus diz porque Deus amou o mundo, está tratando de pessoas. E quando João diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Esse mundo
é o mundo. Este é o mundo corrompido, onde nós vivemos. Um sistema totalmente depravado, corrompido pelo pecado. Aí ele diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é renovar? Como é que eu vou renovar minha mente? É tirar tudo aquilo que eu aprendi errado e agora colocar a mente de Cristo, que é a palavra de Deus. Por isso que a cada dia nós temos que ser renovados com a palavra de Deus. Quando eu sou renovado, quando eu vejo que algo está errado, perante a palavra de Deus, eu não posso mais praticar isso. Eu não posso mais pensar nisso. Agora eu vou pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas de baixo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos separou. É assim que a igreja de Jesus tem que andar nesse mundo totalmente corrompido. Renovando a nossa mente e não se conformando com este mundo. É por isso que a cada dia venhamos a cada dia crescer mais e mais na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que essa mente venha a ser renovada. Para que essa mente venha a ser transformada. Para que eu venha realmente conhecer quem é Deus. E como é que eu vou conhecer esse nosso Deus? Como é que eu vou colocar a minha vida em prática? No conhecimento da doutrina da palavra de Deus. Não tem outra forma. Não tem outro jeito. É por isso que Deus levantou os pastores, constituídos pelo Espírito Santo, para ensinar a palavra. Para cuidar dos irmãos. Para ensinar. Isso é igreja. E a minha vida lá fora seja exemplo. Eu não vim me conformar com o que está acontecendo. Mas eu vou transformar pela nossa mente. Pela renovação da mente. E não vos conformeis com este século. Ele aqui está se referindo, Paulo aqui, no contexto que ele escreveu esse capítulo aqui, ele está se referindo ao sistema de crenças erradas. Uma filosofia de doutrinas, falsa doutrina, não vou conformar com isso. E tudo aquilo que é errado. Sabemos que tem levantado muita doutrina hoje no nosso mundo. As crenças, os valores e tudo o que é pregado que não está na Bíblia. E esse sistema em que vivemos num mundo totalmente em trevas. Mas nós somos a luz do mundo. Estamos aí para dissipar as trevas, a nossa atitude, a nossa vida. Paulo estava escrevendo essas cartas aqui, carta Romanos, era na época do mundo grego romano, governo totalmente corrompido, corrupto. E Paulo escreve. Então ele mostra aqui a união, a comunhão, como devemos praticar uns com os outros, a nossa vida praticando, não só falando. Não sejais só um ouvinte da palavra, mas sim um praticante. Já leu aqui que o amor não seja fingido e não seja hipócrita. O que é hipocrisia? É fingimento. Ame de verdade, fale de verdade. Sirva uns aos outros. É isso que é igreja, é isso que é comunhão. É isso onde nós devemos congregar uns com os outros. Aí ele mostra isso na igreja. E depois ele vem falar aqui, não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu vou conhecer a perfeita e agradável vontade de Deus se eu não conheço a palavra? Sabemos que muitos cristãos, antes de chegar aos cristãos, isso é um tema principal dos evangelhos. A Bíblia é a minha única regra e prática de fé. Como é que eu vou praticar uma coisa que eu não conheço? Totalmente impossível. Qual é a vontade de Deus na nossa vida? Paulo aqui está falando que os irmãos vivem em união, que o nosso amor não seja amor de fingimento, seja um amor verdadeiro.
Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, meu irmão. E quando Paulo começa a trabalhar o capítulo e diz, não vos conformeis com este século, ele mostrou aqui como é que a igreja deve viver aqui em comunhão com os outros. E agora, no capítulo 13, ele dá a ideia, o ensino de como devemos viver a nossa vida lá fora. Está aqui o apóstolo trabalhando. De um lado, ele mostra como é que eu devo viver em comunhão com os irmãos. Como o pastor falou às vezes que aqui ele ensina a palavra de Deus. Igreja, isso é a reunião dos salvos, para ensinar a sua palavra, para que nós venhamos colocar em prática nesse mundo aí fora, no nosso trabalho, no nosso colégio, nos nossos estudos, onde nós passarmos. E no capítulo 13, ele começa a falar tudo isso aqui, como deve comportar um servo de Deus aí fora, nesse mundo. Ele diz assim, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, seja ela governador, prefeito, seja ela professor, porque sabemos que todos nós, aonde passamos, estamos sujeitos à autoridade. Sempre tem alguém para comandar alguém, como o pastor já falou. Então ele diz aqui, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são por temor, irmãos, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. O que está dizendo? Eu coloquei a autoridade, não foi para temor. Foi para o bem. Se você andar direito, se você cumprir os seus deveres, se você dar exemplo onde você passar, as autoridades não têm que falar de vocês. Foi para o bem. Aí ele começa, quando faz o bem. E sim, quando se faz o mal, aí quando você dá um falso testemunho, quando você se contamina com eles, quando vocês concordam com ele, fazem o que ele faz, a mesma coisa, aí ele faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Olha só, o ensinamento do apóstolo é, olha só o que é ser crente, meus amados. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Vocês prestaram atenção o que é ser crente? Vou repetir mais uma vez para ficar bem claro. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. O que é louvor? Elogio. Se você fizer o que é direito, fazer o seu dever como cristão, você vai ser elogiado. Você terá louvor. Realmente, esse aí é um homem de Deus. Realmente, esse rapaz, esse jovem, essa jovem é um bom funcionário. Realmente, jovem é um bom aluno. Realmente, esse patrão também será um bom patrão. Porque a cobrança tanto é de um lado como do outro. Então, a minha vida, se eu sou realmente um convertido, se eu sou um crente, a minha vida, aonde eu estiver passando, ela é uma vida de santidade, aonde eu cumpro todos os meus deveres. E ele continua, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é esse motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Necessário que ele esteja sujeito, não somente, olha só, às vezes eu encontro pessoas que na frente do patrão é uma coisa, aí quando sai ele já relaxa no seu trabalho. É complicado. Então ele está trabalhando também isso aqui. Que pratica o mal. É necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. De que eu devo fazer o que é correto.
Por este motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributa. A quem imposto, imposta. A quem respeito, respeita. A quem honra, honra. Então, se realmente eu fui convertido, eu nasci de novo, eu fui restaurado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a minha vida vai condizer com tudo isso. Foi para isso que o Senhor me salvou. Salvou de quê? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Aí qual é o meu dever agora? Qual é a minha resposta? Andar em santidade de vida. Praticando tudo isso que Paulo está aqui ensinando na sua carta à igreja de Roma. É isso que nós devemos ser. É isso que ele está falando aqui. É isso que é o nosso culto. É a nossa vida. O culto começa aqui, amanhã continua. Porque nós temos a impressão de culto que vem aqui, louva, ouve a palavra, depois sai daqui, no outro dia se torna pior do que estava aqui. Então Paulo está falando aqui que a minha vida com os irmãos tem que ser assim. Na atitude, na minha prática do dia a dia. E ele começa mais a deixar aqui. Aí começa a falar, se realmente vocês são a igreja de Cristo, se realmente vocês são transformados, aí ele dá mais outro conselho. Vocês não podem viver mais como vivia antes, não. Aí ele começa a trabalhar de novo aqui o mesmo assunto. O cuidado que o apóstolo tem com a igreja aqui. O cuidado do irmão, do apóstolo, em ver esses irmãos crescendo em santidade de vida. Melhorando a cada dia. Ele diz assim, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às concupiscências. Essa palavra concupiscência da carne, ela quer dizer desejo exagerado da carne. O nosso prazer em tudo, exagero. Esses políticos aí, enquanto mais tem, mais quer. Isso aí é concupiscência da carne. A sexualidade. Sexo. Isso é desejo exagerado. E desejo exagerado é pecado. É condenado por Deus. É falta de controle. Concupiscência da carne. Então é isso que Paulo está falando aqui. É isso que ele está dizendo aqui na carta, tratando com os cristãos que estavam em Roma, mostrando o que é ser um verdadeiro cristão. A maior preocupação de Paulo, ele começa: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que vocês coloquem tudo isso em prática, porque esta agradável e vontade de Deus. Isto é ser cristão. Sabemos que vivemos no mundo. Sabemos que somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos aqui, nós somos seres sociais. Agostinho já dizia que nós somos povo de dois mundos. O pastor pregou aqui, ele deu o exemplo do temporal e do eterno. O temporal vai passar. O eterno, está dizendo eterno, é toda a eternidade. Então, eu como cristão, enquanto estiver nesse mundo, a minha vida tem que estar de acordo com esse padrão que o apóstolo Paulo está ensinando aos cristãos em Roma, que serve
para nós nos dias de hoje. Isso é ser cristão. Isso é ser igreja. Isso é ser povo eleito. Isso é ser propriedade exclusiva de Jesus. Já está dizendo, propriedade exclusiva de Jesus. Eu não estou me conformando com este século. Muitos carros têm lá escrito, propriedade exclusiva de Jesus. O povo leva para o carro. Mas não está falando disso não, a propriedade somos nós. Se realmente eu sou a propriedade exclusiva de Jesus, a minha vida vai estar igualzinha ao que o apóstolo aqui está ensinando. É isso que nós temos que lutar. É isso que é guerra espiritual. Eu tenho que lutar contra a minha própria natureza. É isso que tem que ser ensinado. Como ser cristão. É aqui que nós aprendemos a praticar essa doutrina. E, se possível, conhecimento da doutrina da palavra de Deus. Não tem outra forma. É para isso que serve igreja. É para isso que serve pastor levantado pelo Espírito Santo de Deus. E para encerrar nesta noite essa mensagem, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma maneira santa de viver, que Deus aprova essas palavras, emprestada da linguagem do sacrifício do Antigo Testamento, descreve uma vida moral e espiritualmente imaculada, exatamente como os animais sacrificados tinham de ser. Se os animais do Antigo Testamento, velha aliança, que vinha a Deus como sacrifício, um animal totalmente perfeito. Esse sacrifício passou, meus amados. Cristo já pagou tudo isso. Agora, o sacrifício é vivo, é você. E tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser uma vida sacrificada ao Senhor. Porque lá o animal e a nossa vida tem que ser uma vida de santidade sacrificada ao Senhor, do Senhor. Vos abençoe a cada dia colocando isso em prática em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós estudamos a palavra, quando ouvimos a palavra de Deus pregada como ela é, na sua simplicidade, dizendo o que ela está dizendo, e não o que o pastor quer dizer na sua cabeça, e invenção e tudo, é assim. Se a gente estudar as cartas, que são dirigidas à igreja, especificamente, a gente vai ver claramente, quem estudar e tiver o discernimento de Deus, quem de fato for crente e tiver o discernimento de Deus, ele vai ver claramente, basta ele ler, ele precisa ser ensinado por um pastor, sim, como foi falado com Paulo, sim, para crescer no conhecimento doutrinário. Mas se ele for salvo, basta ele ler as cartas, que ele vai ver que as pregações que ele escuta, todas são falsas. E tem condição só pela leitura da palavra. Peraí, isso que esse camarada está falando não está escrito aqui não. Então, qualquer um que for salvo, o crescimento doutrinário será obrigatoriamente pelo estudo da palavra. O crescimento em santidade de vida será obrigatoriamente pelo estudo da palavra, pelo ensino de um pastor. O crescimento em santidade, há uma impossibilidade absoluta de você crescer em santidade de vida, se não for pelo conhecimento da doutrina, e esse conhecimento da doutrina é através do ensino de um pastor. Agora, um crente convertido que recebeu o Espírito Santo, ao simples ler da palavra de Deus, das cartas às igrejas, ele vai perceber que essas pregações que se ouve na televisão e nas igrejas são quase totalmente falsas. Então você vê o que é que diz aqui. Todas as cartas tratam disso. Quem nós éramos, perdidos, pecadores, condenados ao inferno. Como nós fomos salvos, pela mediação do Senhor Jesus Cristo, como temos pregado aqui há tantos domingos sobre isso. Ele nos salvou na cruz do Calvário. E agora que fomos salvos, como é que nós devemos viver
no poder do Espírito Santo. É essa a estrutura de todo o ensino bíblico neotestamentário. Como Paulo disse agora aqui, nesse capítulo que ele deu uma síntese para a gente de Romanos 12, 13 em diante. É isso aí, irmãos. Então não há ensino diferente. Não há ensino diferente. Quem não é crente, que o pastor está ensinando a palavra de Deus como ela é, ele chega a um ponto que ele vai dizer, o pastor está ensinando a mesma coisa. Todo domingo faz mês que eu estou aqui, ele está ensinando a mesma coisa. É claro, eu não estou ensinando a Bíblia, então eu estou ensinando a mesma coisa mesmo. Eu estou ensinando que você era um condenado ao inferno e que você foi salvo por Jesus e que agora essa salvação implica viver em santidade. É só isso mesmo que tem na Bíblia. Não tem outra coisa não. Que Jesus voltará para nos buscar e aí virá a consumação. É isso mesmo. É só isso mesmo. Então essas pregações bonitas, maravilhosas, que a gente todas são falsas. A pregação é isso aqui, que foi feito hoje aqui. Explicado a palavra, como ela é, o que aconteceu. Que Deus nos abençoe, irmãos. A salvação, como eu tenho dito para os irmãos aqui, ela é um milagre. Está no boletim, na mensagem do boletim. Ela é um milagre maior do que a criação. Eu sempre ensinei para os irmãos aqui que era um milagre semelhante à criação. Ninguém se salva, é impossível. Quem criou foi Deus, quem salva é Deus. Não há outro meio. Mas se você for prestar atenção pela mensagem do boletim, que a gente, estudando mais, vai descobrindo mais coisa, na verdade, a salvação é um milagre maior do que a criação. Ou pelo menos, o custo é muito maior. A criação foi só com a palavra, haja luz, haja isso, ouve isso, haja tal. A salvação não. A salvação, essa palavra encarnou, Jesus Cristo, filho de Maria, morreu numa cruz, para que nós possamos ser salvos. Então vejam que a salvação, digamos assim, deu um trabalho muito maior para Deus do que a criação. Não é? Eu uso na mensagem do boletim até uma mensagem, uma palavra figurada da própria Bíblia que diz que com teus dedos tu criaste o universo, mas com os teus braços tu nos salvaste, fazendo alegação aos braços da cruz. Então repare que o que você faz com os braços porque requer um esforço muito maior do que o que você faz com um dedo. Então até de forma figurada, a mensagem da Bíblia tem muita coisa figurada, você já vê que a redenção, a nossa salvação, tem um custo ou um trabalho muito maior do que o da criação. E foi o mediador Jesus, tanto da criação, lembre que está escrito lá que por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada que foi feito se fez. Então por meio dele, ele é o mediador da criação, assim como é o mediador da redenção. Não pode haver outro jeito. E o crente que sabe disso, como foi dito agora aqui, vai viver de acordo com isso. Com a vontade de Deus revelada na sua palavra. A vontade que é boa, perfeita e agradável. Muito bem, meus filhos. Vamos passar agora para a celebração da Santa Ceia, em que nós, como corpo de Cristo, igreja, corpo de Cristo, participamos dos elementos que Ele mesmo instituiu e Ele mesmo ordenou que fosse feito em memória dele. A Santa Ceia é um memorial, é simbólico, no momento em que, como corpo de Cristo, nós estamos participando desse corpo dele, o seu corpo, simbolizado pelo pão, seu sangue simbolizado pelo vinho. E a igreja, como Paulo falou e como está na Bíblia, que se reúne, igreja é simplesmente isso, reunião dos irmãos. Para quê? Com que finalidade? Primeiro ponto, adorar a Deus de forma corporativa. E nessa adoração está implícito o aprendizado, porque a gente adora, em aprendendo está adorando a Deus, para poder continuar adorando cada vez mais de acordo com a vontade dele. É isso que é a igreja. É a reunião dos irmãos para se fortalecer e se edificar mutuamente pelo ensino de um pastor, glorificar a Deus, louvar a Deus através de cânticos e colocar isso em prática no seu dia a dia. É só isso que é a igreja. O que passa disso, seja anátema, como Paulo diz na palavra de Deus. Então nós vamos participar da Santa Ceia. Anátema é maldição, caso alguém não saiba. Então vamos participar da Santa Ceia e depois do culto nós teremos a reunião das senhoras. E que Deus nos abençoe nesse momento em que participaremos da Santa Ceia, para que a gente faça isso, como Paulo indica aqui, com discernimento, sabendo o que foi que aconteceu, para que nós nesse momento tenhamos essa alegria de, como corpo, participar do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, sabendo o que aconteceu, com discernimento, com entendimento. Que Deus nos abençoe. Amém.